na avaliação ocupacional do ruído, nós vamos utilizar a duplicação 3 ou a duplicação 5. Bom, inicialmente vamos falar da duplicação 3, que atualmente é adotado pela NHO 01 da Fundacentro e a CGH. O fator de duplicação 3, nós podemos exemplificar na tabela, é aquele que a cada aumento de 3 dBA, nós duplicamos a dose e, consequentemente, o tempo de exposição é a metade. Exemplo, 85, o tempo de exposição diária 8 horas e dose 1. 88, 4 horas de exposição diária e dose 2. 91, 2 horas de exposição diária e dose 4. Cada aumento de 5, a gente dobra o risco de dano auditivo. Esse é o critério da duplicação da dose 3. A equação que descreve essa duplicação 3 é a seguinte: dose é igual a T sobre 8, 2 elevado a LEC sobre 3 menos 28,33. 28,33 é dividir o limite de 85 para 8 horas por 3. Então, essa constante aqui de 28,3. Esse tempo é para a jornada 8, é para a jornada normal de trabalho. O T é a exposição. A partir dessa equação da dose, nós podemos expressar o valor em decibel, ou o LEC ou NE, conforme denominado pela NHO da Fundacentro. Para a duplicação 3, nós vamos utilizar o 10 log de D vezes 8 sobre T, mais 85. Nesse caso, esse 10 aqui foi resultante da maneira que nós explicitamos o LEC na equação da dose, e chegamos a esse valor na fator de multiplicação 3 de 10. Aqui a dose que a gente vai colocar em decimal, dividido por 100, vezes 8, dividido pelo tempo. Essa dose ela é calculada a partir dos efeitos combinados, que é a soma das frações C1 sobre T1, C2 sobre T2, C3 sobre T3. E tem que ser menor ou igual a 1, que está lá constante no anexo 1 da NR15 e também da NHO. O C é o tempo de exposição do trabalhador a determinado nível. E o T é o tempo máximo de exposição da tabela limite de tolerância estabelecido lá no quadro da NHO 01. A partir, com esse valor do NE ou LEC, no fator de duplicação 3, nós vamos obter o NEM. O NEM é esse valor obtido, 10 log o NE, 10 log de T, que é o tempo de exposição, sobre 480. O NEM foi uma nomenclatura, uma definição criada pela Fundacentro, pela NHO 01, para facilitar a aplicação dos limites de tolerância. Ao invés de você ficar alterando os limites de tolerância nas tabelas, você converte a exposição, normaliza a exposição para 8 horas de exposição, o padrão da jornada de trabalho. Então, nesse caso, esse NEM, ele visa principalmente facilitar essa aplicação. Sempre nós vamos comparar com 85. A gente normaliza e sempre compara com 85. O critério da NR15 adota, o limite da NR15 adota o fator de duplicação 5. Esse fator de duplicação 5 é o seguinte: a cada aumento de 5 dBA, nós duplicamos a dose ou reduzimos o tempo de exposição diário à metade. Exemplo, 85 dBA, o tempo de exposição 8 horas e dose 1. 90 dBA, o tempo de exposição 4 horas e a dose 2. 95 dBA, o tempo de exposição diário 2 e a dose 4. Eu dobro o risco a cada aumento de 5. A equação que descreve essa dose para a duplicação 5 é a mesma equação. A única coisa que eu vou alterar é que no denominador desse exponencial aqui, colocar ao invés de 3 o 5. E 85, que é o limite para 8 horas, dividido por 5, temos essa constante de 17. 17. Essa basicamente é a diferença da avaliação
entre o 3 e o 5. O cálculo do leque é feito pela mesma equação do Q3, só que nós vamos entrar aqui agora com esse fator, a hora que nós vamos explicitar o leque nessa equação, ele vai resultar, ao invés de 10, 16,61 log de D vezes 8 sobre T mais 85. Não vamos aqui demonstrar nessa videoaula, que vai demorar a explicação. No nosso livro de ruído, nós mostramos o memorial de cálculo para chegar no 16,1 ou no 10. A dose de ruído, ela é obtida pelos efeitos combinados, que está no item 6, anexo 1 da NR15. Observa, então, que a NHO não trouxe nenhuma novidade ao mencionar NEM. A NR15, desde 1978, quando ela foi introduzida pela norma reguladora número 15, que foi aprovada a norma reguladora número 15, já previa a dose de ruído. E quando você tem uma dose de ruído, eu calculo uma dose de ruído, consequentemente, eu calculo um nível equivalente de ruído e, consequentemente, eu vou obter o NEM. Eu posso normalizar para 8 horas. É simplesmente um cálculo matemático. É lógico que no caso, os dois critérios, a diferença dos valores da dose vão ser bem diferentes, porque o critério de duplicação da dose é diferente, com 3 e com 5. Por exemplo, no denominador aqui, no Q5, 100 dBA, no anexo 1, o tempo máximo de exposição é de 1 hora. Se eu pegar o mesmo nível de 100 dBA na NHO, o nível máximo de exposição são 15 minutos. Então é lógico, eu com um denominador de 15 minutos, no caso de 100 decibéis, ou 4 horas, eu vou aumentar o Q3, o fator de duplicação 3 vai dar muito maior. Então é normal que o fator de duplicação 3 ele é maior, a dose é bem maior do que o fator de duplicação 5. E normalmente também o nível equivalente de ruído também será maior. Também normalmente é maior no 3 do que no 5. Bom, então o que nós vamos usar? Duplicação 3 ou duplicação 5? Como visto anteriormente, o anexo 1 da NR15 adota o limite de tolerância com o fator de duplicação 5. Esse limite foi baseado na CGH daquela época de 78, que também adotava o fator de duplicação 5 nos limites de tolerância, quando foi introduzida, quando foi aprovada a portaria, a NR15, pela portaria 3214 de 78. Atualmente a CGH alterou o critério e passou essa duplicação, a duplicação para 3, como a NHO também. Porém, nós não podemos adotar a CGH, pois a NR9 determina que nós vamos utilizar a CGH somente quando a NR15 não tiver limite de exposição. E no caso do ruído, a NR15 possui o limite de exposição, bem definido nos anexos 1 e 2, os anexos 1 e 2 dessa norma. Com relação à caracterização da aposentadoria especial, aqui que vem a grande dúvida. Qual a grande dúvida? Tanto na caracterização da aposentadoria especial, como no E-Social, que a tabela 23 do E-Social menciona nível de pressão sonora previdenciário, nível de pressão sonora trabalhista. Bom, essa interpretação não tem essa interpretação. Ela é muito simples, é só a gente examinar, ler a norma com cuidado. Então vamos analisar. O anexo 4 do decreto 3.048 dispõe, isso a partir de 2003, exposição a nível de exposição normalizado NEM superiores a 85 dBA. A aposentadoria é de 25 anos. Observa que o decreto, podemos verificar que o decreto menciona apenas o NEM superior ao limite. O decreto não menciona NHO, não menciona a CGH, apenas o valor do NEM. E o NEM nós podemos calcular tanto no fator de duplicação 5 como no fator de duplicação 3.
Já o artigo 68, parágrafo 11 do mesmo decreto 3.048, ratifica expressamente que as avaliações ambientais devem tomar como base o limite da legislação trabalhista. Assim, ó, o que diz o artigo, o parágrafo? As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos na legislação trabalhista. E os limites, então, essa regra não deixa a menor dúvida que temos que utilizar os limites de tolerância da NR15, que é a legislação trabalhista que fala sobre os limites de tolerância dos riscos ambientais. Portanto, nesse caso, não há dúvida para fazer interpretações diferentes disso. Que o decreto menciona a NHO. Nós ouvi por aí. O decreto não menciona a NHO. Aqui, ó. Então, os limites de tolerância é estabelecido pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os procedimentos de avaliação definidos na Fundacentro. No caso do ruído, a NHO 01. Então, ao mencionar a metodologia e como a Fundacentro adota o limite de tolerância no fator de duplicação 3, o pessoal confunde que tem que usar o Q3. Não é o fator de duplicação 3. Ele fala de metodologia. O que define a diferença, se eu vou usar o Q3 ou o Q5, é o limite de tolerância, é o limite de exposição. O limite de exposição da NHO adota o fator de duplicação da dose 3. E o anexo 1 da NR15, o fator de duplicação 5. Então, isso são limites de tolerância. Isso que dá a diferença na avaliação dos dois critérios. Metodologia é outra coisa. Metodologia é o procedimento de avaliação, é a calibração antes e depois do dosímetro, é a definição do GHE, é a análise do ciclo de trabalho do trabalhador, do ciclo de trabalho da pessoa exposta e etc. O que menciona a NHO, para esclarecer melhor a aplicação do decreto, é a Instrução Normativa 77. Então, o artigo 280, inciso 4 da Instrução Normativa 77, trabalha o seguinte, que será o enquadramento da aposentadoria especial quando o NEM se situar acima de 80 dBA, ou ultrapassada a dose unitária. Ele considerou dose e nível de exposição, quer dizer, o nível de exposição NEM, para uma exposição de 8 horas, NEM, LEC e TWA é a mesma coisa. Então, situar acima de 1, conforme a NHO da Fundacentro. Aqui, então, a instrução menciona a NHO. Porém, logo abaixo, ela determina, aplicando que o limite de tolerância é definidos no quadro 1, no quadro do anexo 1 da NR15. Ou seja, então, nesse caso, ela determina expressamente que o fator de duplicação que nós vamos utilizar é o fator de duplicação 5, que é esse fator que está previsto na NR15. Não tem dúvida da interpretação. Então, as interpretações que ao decreto é hierarquicamente superior à instrução normativa, que o decreto determina que é o NEM, mas determinou que é o NEM, não significa que o fator de duplicação é 3. Essa interpretação não é a mais correta. Bom, concluindo, com base em tudo exposto, não há a menor dúvida, então, que para fins de insalubridade e para fins de caracterização da aposentadoria especial, deve-se adotar os limites do anexo 1 da NR15, fator de duplicação 5. Todavia, lembramos que a maioria das normas internacionais, a NHO da Fundacentro e a CGH, adota o fator de duplicação 3, porque é um critério mais adequado para avaliar a avaliação ocupacional de ruído. E nesse caso, a nosso ver, a inspeção, a Secretaria de Inspeção do Trabalho e os órgãos competentes devem revisar imediatamente esse anexo 1 da NR15 e introduzindo aí o fator de duplicação 3, que tecnicamente, na avaliação ocupacional de ruído, é a melhor maneira, é o mais adequado para avaliar o risco. Bom, finalizando,
Qualquer dúvida, nós podemos receber as consultas por telefone, como os telefones nós vamos colocar aí no vídeo da Astec, outros esclarecimentos a respeito do vídeo.